Olá, boa noite. Vamos chegando. Oi, boa noite, Guilmar. Hoje eu que não estou me encontrando aqui no. Bom, pessoal, então hoje nós tínhamos ficado de fazer algumas leituras, né, como a gente sempre faz, mas a Silvana adoeceu, né? Não sei se vocês souberam. Eu creio que agora ela deve estar melhor, né? Mas ela não vai estar conosco hoje. Então nós vamos continuar, né? Onde a gente estava na semana passada. Bom, pessoal, eu não acho a transmissão aqui. Mas vocês já estão aí, né? E se caso der algum problema, vocês avisem. Hoje eu estou aqui no celular, né? Aliás, eu estou no notebook hoje. Faz tempo que eu não venho aqui nessa sala. No início nós começamos aqui, né? Que era inclusive eu coloco aqui a foto do São Gabriel, né?
São Gabriel da Virgem Dolorosa. Bom, vamos então rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, então, nós tivemos a oportunidade, né, de falar sobre o livro dos Números, que é a travessia do povo de Deus no deserto. Apesar de nós falarmos de um povo escolhido, né, que é o povo de Israel, que é um povo escolhido, esse povo não é escolhido, vamos dizer assim, porque eles são os melhores, né? Fala assim, nossa, esse povo é o melhor de todos, por isso que eles são escolhidos. Não. Eles são escolhidos dentro do mistério de Deus, né? Como muitas vezes, às vezes a gente vê, né, Deus usando, né, pessoas, trabalhando na vida de pessoas que a gente muitas vezes assim não dá tanta importância, né? Por exemplo, como nós celebramos agora Maria Madalena, faz pouco tempo, né? Santa Maria Madalena, que é uma mulher que Jesus apareceu para ela e deu para ela essa grande graça, né? De divulgar o Evangelho, né? A sua ressurreição. Então, vocês veem, é uma coisa assim muito, muito bonita, entendeu? E então a escolha de Deus, né, é uma escolha que a gente não entende, né? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a infidelidade de Israel vai ser muito grande, né? E de qualquer maneira, o Egito em si, ele nunca vai sair mesmo, né, de Israel. E assim, a gente tem que pensar em povos que estão do lado de Israel, povos que não têm nenhum conhecimento de Deus, né? Que só vivem o prazer, né? Só vivem o poder e assim, não tem nenhum tipo de temor a Deus. Então, vocês se recordam que na Bíblia a gente tem lá, né, Sodoma e Gomorra, nós temos essas duas cidades que são destruídas em função do seu pecado, e na verdade, a gente olha, né, Abraão como intercessor, e Abraão ele vai tentar, de certa maneira, encontrar nessa cidade pessoas que são justas, pessoas que vão assim poder valer a pena salvar aquela cidade. O desejo de Deus não é a destruição, né? Não é a morte. No entanto, a gente vê que não tem ninguém, né? Não tem ninguém, pelo contrário, né? Os anjos que aparecem lá, mesmo os anjos, eles vão aí querer se apoderar, né, dos anjos, né? Não sabendo, lógico, que eram anjos. Então, a gente vê que depois acaba que a cidade é destruída, né? E assim, dessa maneira também é que Israel sempre vai conviver. Como Israel, nós estamos falando de um povo pequeno, né? Um povo que um grupo que não é muito grande, e também que não tem nenhum tipo de assim, sabedoria, né? Então, por exemplo, nós temos os gregos, que têm a arquitetura, que têm a arte, que têm a filosofia, né? Nós temos os romanos, que tem lá, né, as leis, tem outras. Israel não tem nada, né? Israel tem a lei de Deus,
tem o Antigo Testamento, né? Então, ou seja, e esse povo, de certa maneira, sempre vai vivenciar algum tipo de idolatria. E depois vai acabar que eles vão ser deportados, né, pela Babilônia, pela Assíria, em função desses pecados aí que eles vão cometer. Então essa vai ser a grande tentação. Quando nós falamos, né, do povo de, aliás, quando nós falamos do Números na semana passada, a gente tem que pensar muito nessa questão assim, né? Se o povo de Deus tivesse de fato obedecido, tivesse tido fé em Deus, eles andariam apenas 11 dias, né? 11 dias. E eles já estariam aí na sua terra prometida, se eles tivessem acreditado, se tivessem, de fato, confiado em Deus, né? Porque, na verdade, essa tomada da terra, da posse da terra, é uma posse que está na mão de Deus e não na mão do povo de Israel. O povo de Israel não tem essa habilidade toda, né? Mas é um povo que, quando ora, quando confia e quando está vivendo os mandamentos. E hoje, portanto, nós vamos entrar no coração, na fundação de Israel, que é o quê? Que é o Deuteronômio. Então, esse Deuteronômio é um discurso de Moisés, né? São dois discursos de Moisés. Moisés ali, eles chegaram, como nós vimos na semana passada, eles atravessaram, andaram aos 40 anos no deserto, tiveram lá todas as dificuldades, e agora eles estão ali na Cisjordânia, já pronto ali para atravessar o Jordão. E Moisés não vai atravessar, como vocês sabem, né? Moisés não vai atravessar em função de ter desobedecido a Deus. Ele não foi fiel, né, àquilo que Deus pediu para ele e, portanto, ele não vai atravessar aí. Então, ele faz esse discurso. Para quem agora? Ele faz o discurso para a nova geração. Vocês se lembram que lá no deserto a gente tem aquela geração que desconfiou, né, que não acreditou e que não achou que Deus iria dar a terra para eles. E, portanto, essa geração agora, ela morreu no deserto, né? A geração não está ali mais para tomar a terra. Essa geração, ela pereceu, né? Menos Josué e Caleb, eles permaneceram, então, aí no deserto, né? E, portanto, todas as leis, né? Inclusive no Novo Testamento, quando vai se citar a lei, vai falar do Deuteronômio, né? Vai falar do Deuteronômio. O Deuteronômio, portanto, é essa constituição, vamos dizer assim, né? A constituição do povo de Israel, aquilo que vai ser normativo para eles, né? E aqui vai ser acrescentado agora, nós tínhamos lá no Levítico o sacrifício dos animais, aqui eles têm também o sacrifício dos frutos, né? Então agora eles estão numa terra, vão entrar, né, nessa posse dessa terra, e eles vão sacrificar também os frutos, né? Então nós temos aqui agora esse sacrifício de frutos. E nós devemos lembrar também que esse Deuteronômio é uma lei imperfeita, né? O próprio Jesus falou isso. A gente vai ver isso mais adiante, mas é lógico que a gente tem questões aqui que é imperfeição, né? Como, por exemplo, a questão do divórcio, né? Então, isso daí a gente tem. Então, então nós temos lá o início, né? Que começa com os 10 mandamentos, e aí todos os primogênitos são sacerdotes. Depois dos 10 mandamentos, a gente tem o episódio do bezerro de ouro. No episódio do bezerro de ouro, o sacerdócio vai ser tomado dos filhos de Israel e vai ser passado para os levitas.
Então, os levitas é uma tribo sacerdotal. Então, nós temos que recordar que Israel tem os sacerdotes. Quando a gente falamos aqui do tabernáculo, aquele tabernáculo tem os sacerdotes, né, que vão cuidar só dele, que vão desmontar, que vão montar, vão fazer o sacrifício pela manhã, vão fazer o sacrifício à noite, vão oferecer o incenso, vão fazer o sacrifício dos animais. Então, nada disso o povo faz, né? E essa tribo, inclusive, não tem nenhuma terra, né? A herança deles é o próprio Senhor. Então, eles vivem do templo, né? Esse tabernáculo, é lógico, recorda também a nossa igreja, né? Aquilo que nós vivemos. Depois, na semana passada, nós vimos lá, no finalzinho do Números, né? No Números 25, a gente acompanhou um novo pecado de Israel, né? Que é aqui o pecado de Baal Peor, onde eles, mais uma vez, se prostram diante dos ídolos, né? De Baal Fegor. E aí provoca a ira. E a partir desse pecado, Deus, ele proclama mais uma lei, que é o Deuteronômio. É lógico que vocês já viram ou seja, a vida do judeu é a lei, né? Inclusive, Jesus, quando ele vem, ele vai enfrentar isso de uma maneira muito direta, porque é a lei, né? É o legalismo. E também a exclusividade. Vocês vão ver que o israelita, ele vai acabar pecando ou sendo excluído, né? Sendo excluído aí de todas as bênçãos, inclusive por isso, né? Porque eles acharem que só eles são os certos, né? O Deus só se revelou para eles e para ninguém mais. E, na verdade, o plano de Deus era que a partir deles pudesse também ser atingido as outras nações. Então, ou seja, o Moisés, então, começa a fazer esse discurso, né? Começa a fazer esse discurso para eles. Eles vão ali, então, entrar nessa terra, né? Nessa terra que emana lei de mel, na terra prometida. Então, tudo aquilo que nós vimos lá desde Abraão, né? Quando Abraão falou, olha, sai da sua terra e vem para um lugar, né? Você vai receber uma terra. Agora vai ser realizado, né? Vai ser prometido isso daqui e vai ser realizado. Então, no início, no capítulo de 1 a 4, ele vai recapitular a história de Israel, mostrando a sua misericórdia, o seu perdão, e mesmo que o povo incorra nos pecados, obedeçam à lei, que eles vão receber muitas bênçãos. Então, assim, quando você começa a ler o Deuteronômio, você começa a ver aqui, né, Moisés dizendo, olha, vocês receberam essa bênção, vocês foram livres do Egito, vocês receberam essa graça. E assim, vai mostrando aí para eles como Deus foi misericordioso, como Deus foi bom para com eles. E, portanto, Moisés aí vai falando, né, para eles sobre as maravilhas que ele realizou na vida deles. Por exemplo, eu anotei aqui uma, que é Deuteronômio 4, 32 a 40. Investiga os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus a outra coisa tão extraordinária como essa, e se jamais te ouviu coisa semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tem ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus terá jamais tentado escolher para si uma nação no meio de outra, por meio de provas, de sinais, prodígios e guerras,
com mão poderosa e braço estendido. Então, assim, Moisés vai recordando para eles tudo aquilo que aconteceu na vida deles, no deserto, por aquilo que eles passaram, os milagres, aquilo que Deus providenciou, o fato deles ter caminhado no deserto, e a experiência, lógico, fundante, que nós sempre recordamos, é a libertação do Egito. Né? Essa é fundamental, essa você vai ver em toda a Bíblia, né? Em todo momento vai ser exaltado. Por quê? Porque Deus, ele tirou esse povo da escravidão, né? Então, ou seja, esse povo, ele foi um povo que foi libertado, né? Foi um povo que recebeu aí essa, essa graça. E Moisés vai aí comentando sobre isso. No capítulo 5, ele vai fazer uma recapitulação dos 10 mandamentos. Mais uma vez, vai colocar os 10 mandamentos, né, que todos vocês aí já conhecem, né, amar a Deus, guardar o sábado, né, aqui é o sábado, mas é importante da santificação do dia, né, então, ou seja, temos o domingo aí para ser santificado, né? Porque o povo de Israel no Egito não tinha tempo de cultuar, né? Não podiam parar para fazer o culto. Então, a gente tem aí, né? Não matar, o adultério. No capítulo 6, nós vemos aí que Moisés continua falando, né? Continua falando. E de 6 a 11, nós temos a recordação de toda a história de Israel. E aqui nós temos aquela lei que vocês depois vão ouvir lá com o próprio Jesus. Deixa eu subir aqui o. Olha lá, Silvana apareceu, tá vendo? Já faz 3 minutos agora que eu tô vendo. Boa noite, Silvana. Espero que você esteja bem aí. Então, no Deuteronômio de 6 a 11, vai ser o resumo do que? Onde Jesus disse, vocês lembram lá, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Entendeu? Então aqui está o grande coração aí do judeu, né? Que é o Shema. Vocês se recordam lá que aquele mestre, né, falou assim, mestre, o que eu faço, né, para ganhar a vida? Ele fala assim, você o que está escrito na lei, né? E na lei está escrito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma. E Jesus depois vai complementar o próximo como a si mesmo, que não tem aqui. Então, onde está o Shema, né? Ou seja, onde está aí o Shema, que é o ponto mais importante aqui do judaísmo, né? O maior de todos os mandamentos, que é o monoteísmo, quer ouvir a Deus. É o Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Os mandamentos serão gravados no teu coração. Então está aqui, né? O grande Shema, ouve Israel, né? O Senhor nosso Deus é único, não tem nenhum outro. E aqui é lógico que também já está indicando essa questão aí das divindades, né? A gente tem que imaginar um povo que está enfrentando uma cultura de idolatria muito grande, né? Uma idolatria praticamente de tudo, né? Então a gente vê nas pragas do Egito que o boi era, né, a rã, o filho do faraó, então tudo praticamente era uma idolatria. E essa idolatria estava também dentro do povo, né? Então por isso que eu peguei aqui uma fala de um rabino aqui para que vocês veem sobre o Shema, né?
acima do decálogo, então ele diz assim, acima do decálogo brilha o Shema. Para os judeus, esse é o próprio símbolo da fé. O culto nas sinagogas tem início com a sua recitação. Deve ser proferido 2 vezes a cada dia, escrito sobre o pergaminho, usado nos filactérios, escrito nas vergas das portas, originou-se no impulso de distinguir Javé de Baal e das divindades astrais. Tornou-se o ponto de concentração de monoteísmo de todos os lugares. Então vocês veem, né? Vocês veem aí como isso é importante, né? E eles então têm essa coisa de recitar, né? De falar, de procurar vivenciar isso para a vida deles. Então isso é um ponto muito importante que a gente tem aí no 6. Também no 6, de 10 a 12 no Deuteronômio, nós vemos aqui, né? As casas que eles vão entrar são lugares que não construíram. Então, lógico que Israel vai fazer uma invasão. Então, nós temos Israel no deserto, que está desprovido de tudo, que não tem nada. Agora, olha só o que Moisés diz. Quando o Senhor Deus te tiver introduzido na terra dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar grandes e excelentes cidades que não construíste, casas mobiliadas e cheias de toda sorte de coisas que não ajuntastes, poço que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes. Então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito. É lógico, né? Nós temos um povo que estava necessitado, um povo que estava clamando a Deus, estava dependendo de Deus. Agora eles vão entrar na terra. E essa terra já tinha ali povos muito mais avançados, muito mais tanto no aspecto econômico, no aspecto das construções, era um povo que já estava muito mais avançado que Israel. Israel, portanto, ia pegar todas essas construções, né? Então, vamos dizer assim, eles iriam enriquecer de uma hora para outra, iam ter todas as coisas. E aqui está uma advertência, né, de Moisés para que eles não esquecessem a Deus, né? Então é lógico que no deserto você tem essa facilidade maior para se lembrar de Deus. Agora, já numa vida, né, de conforto, numa vida com todas as coisas, eles poderiam ter essa facilidade, né? Então, a gente precisa sempre estar vigiando, sempre estar de olho nisso, porque é algo que pode acontecer aí também conosco, né? Nós temos aqui também a questão familiar, né? No mesmo 6, que os pais vão ensinar os filhos, vão falar sobre a saída no Egito, vão falar sobre Deus. Então, Deuteronômio tem muito também essa questão da família, né? A família. Então, aqui diz assim no 20, né? Deuteronômio 6:20. Quando teu filho te perguntar que são esses mandamentos, essas leis e esses preceitos que o Senhor nos prescreveu, aí o pai vai falar, né? O pai vai educar na fé, vai mostrar. Então, é lógico que a gente vê o judeu tem muito isso, né? Tem muito isso até hoje, essa proximidade, esse ensinamento, vamos dizer assim, essa espiritualidade na vida, né, da criança. Isso é muito próprio deles. Aqui nós temos, no 7, não deve haver o casamento misto, né? É assim, Israel vai ter sempre, ou seja, ele vai ter que conservar uma pureza. Por quê? Porque Israel tem uma tendência muito grande à idolatria, porque eles adquiriram isso no Egito, né? A vida deles, adquiriram lá. Então, ele tem essa tendência. E o que que acontece? A gente vê aí, né, que seria muito perigoso, né, para o povo de Israel se ele começasse a casar com
as filhas, as mulheres, né, dos outros povos ali. Poderia ser que Israel ficasse corrompido, né, e deixasse a Deus. Então existe esse essa determinação, né, para que eles pudessem ficar preservados, vamos dizer assim, né? Especialmente quando se fala da idolatria, né? Mais assim, a tendência aqui é da idolatria. No capítulo 8, nós vemos aqui, né? Deus deixa o seu povo no deserto para provar, né? Esse capítulo 8 é muito assim, interessante, porque a gente lê e a gente sabe disso, né? Que o deserto foi de fato uma prova, foi assim uma experiência para ver se esse povo estava mesmo fiel, se eles iam experimentar a sua fé. E na verdade, cada um de nós também precisamos fazer essa experiência da fé na nossa vida. E a dificuldade, o deserto, faz isso, sem dúvida. Então, olha aqui o Deuteronômio 8, né? Diz assim: Tereis muito cuidado em praticar tudo o que vos prescrevo, para que possas viver e multiplicar-vos e entrar na posse da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do seu coração, e saber se observaria ou não os seus mandamentos. Então a gente sabe que o deserto tem aí essa função, né? O deserto tem essa função que é, de fato, aí poder peneirar, né, a pessoa, né? E é claro, cada um de nós também enfrentamos, né, o deserto, enfrentamos as dificuldades, enfrentamos, né, desafios na nossa fé, que isso é uma. Nós temos, por exemplo, o maná, né? O maná foi um desafio para eles, né? No início, talvez estivesse até bom, mas depois eles começam a enjoar, né? Começam a reclamar, né? Então nós temos aí esse grande desafio que é o deserto, né? Na, agora nós vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, Moisés pede para que eles sejam circuncidados os corações, né? É lógico que Moisés está pedindo a fidelidade, pedir que eles vivam a lei, que eles sejam fiéis, sejam obedientes à lei, e mostrando também o quanto que a desobediência atrapalhou a vida deles. E que não basta simplesmente a circuncisão física, né? Mas eles precisam ter essa circuncisão do coração, né? A Bíblia, lógico, vai pedir para nós sempre essa circuncisão do coração, né? Vai pedir essa circuncisão. E Moisés, então, vai dizer para eles que não basta, né, simplesmente ser circuncidado, mas precisa circuncidar o coração, né? Circuncidar o interior. Existe aqui no Deuteronômio muito essa pureza, né, da lei. Aqui nós temos no capítulo 10, 14 a 16. Nós temos: vê, ao Senhor Deus pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela encontra. Não obstante, só teus pais se apegou com amor e elegeu sua posteridade. Depois deles a vós, como vedes. Cortai, pois, o prepúcio do vosso coração e cessai de endurecer a vossa cerviz. Então, Israel vai ser muito conhecido, a gente vai ver aqui muitas vezes, por ser um povo de coração duro, né, de cabeça dura, ou de cerviz dura, como está escrito aqui no texto. Então, a gente sabe que o povo teve muita dificuldade para circuncidar o coração. E também é, né, um desafio para todos nós, né, essa circuncisão do interior mesmo. Sempre, quando a gente fala do Pentateuco, ele está chamando também a santidade, né, chamando a ser separado, a ser diferente dos outros povos. Então, a gente vê isso daí.
Bom, no 11 agora, 26, 28, existe a proposta da bênção e da maldição para o povo. Então, né, Moisés vai terminando aqui, vai colocar a lei dele e diz, propõe bênção ou maldição. Bênção se obedecer aos mandamentos, maldição se não obedecer. É lógico que nós estamos aqui no capítulo 11 olhando uma bênção condicional. Por isso que eu disse para vocês que Israel não é assim eleito simplesmente por ser eleito, pronto, acabou. Mas eles precisam viver a lei, precisam viver os mandamentos. Aqui eu anotei a passagem de Mateus 19:8, que diz que Moisés permitiu o divórcio pela dureza de coração deles, né? Então, pela dureza de coração. Ou seja, por isso que Moisés permitiu, né? Mas eles são povo de cabeça dura. A partir do 12, vai vir então as leis, certo? Vai vir então do 12 ao 26, vai vir as leis. Eu vou fazer um comentário geral das leis. Aliás, eu vou destacar alguns aspectos e depois vou pegar alguma coisa aqui que eu separei para vocês. Eu não sei se vocês leram, mas é interessante a gente ler, lógico, né? Não ler com a mentalidade de hoje, né? Ler com a mentalidade da época. E a gente tem que recordar isso, né? Não adianta também você ler e achar que o povo de Deus é injusto, Deus é mau, por causa disso, mas, ou seja, você está lendo um texto de 5.000 anos, né? 4.000 anos, né? Então, não adianta você imaginar que eles têm o mesmo pensamento que você, né? Então, o que está... quais são as coisas aqui mais importantes aqui? Primeiro, um lugar central de adoração. Bom, eles vão entrar numa terra onde vai ter vários lugares já de adoração pronto para vários deuses, né? E é lógico que a tendência seria eles também adorarem esses deuses pagãos, certo? Então, o culto vai ser centralizado, né? O culto agora vai todo para Jerusalém, né? O culto vai ser centralizado. Não vai mais ter esse culto, até porque, né, eles não vão mais ser um povo que vão estar caminhando, né? Então o tabernáculo vai fixar, né? E por isso vai ter esse lugar central. Por quê? Porque eles não vão mais poder fazer essa adoração. Será apenas num lugar, né, fixo. E, ou seja, eles para que evite a idolatria. Segundo, os limites do rei. A segunda coisa que aparece aqui no Código de Deuteronômio é o limite do rei. Bom, gente, na verdade, o rei de Israel é Deus, né? Quem é o rei de Israel? É Deus. Mas é lógico que quando Israel entra na terra, o que começa a acontecer? Ele começa a invejar e querer ser como os outros povos. Então Moisés já diz aqui, olha, vocês vão querer, vai ter, então a gente vai colocar um limite no rei. Então a gente vai limitar esse rei, né? A gente vai procurar aí fazer o limite nele. E qual vai ser o limite do rei, né? O rei não pode multiplicar o seu exército, não pode ter um exército muito poderoso. Por quê? Porque Deus tem que se manifestar o seu poder, e não o rei. E, ou seja, isso os reis já não fizeram, né?
o rei não poderia também ter poligamia exagerada, né? Não poderia ter muitas mulheres, né? Porque as mulheres iriam levar o rei à idolatria, porque as mulheres representavam as alianças com os povos pagãos. Então aqui a gente lembra-se mais uma vez, né, de Salomão, que tinha 1000 esposas, né? 300 esposas, 700 concubinas, e também não obedeceu a essa lei aqui do Deuteronômio, né? E também não deve juntar muito ouro e prata. Salomão também não obedeceu. Então ele também não obedeceu, né? E então nós vemos aqui que em todas essas coisas ele não obedece, né? Salomão não obedece. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ah, ok, encontrei agora aqui. Que bom. Então, gente, a gente vê que os reis, na verdade, aí não, eles acabam se tornando opressores, né? E acabam não ajudando aí muita coisa, né? Depois nós temos também aí nas leis a vinda de um futuro profeta. Então, a vinda de um futuro profeta é também colocada aí no Deuteronômio, e é lógico que Moisés aí está falando de Jesus, né? Jesus vai ser esse futuro profeta que vai vir, e ele diz: ouça esse profeta, né? Ouça, sejam obedientes, escutem a sua voz. E no caso aí, a gente vê, né, mais uma vez, como que eles não escutam, né? E depois, por último, nós temos o genocídio permitido, né? Que é o ponto mais complicado, né? Que é o ponto mais complicado porque o povo de Israel, na verdade, mata os outros povos, né? E não só mata, como ele extermina, né? Tem uma lei lá que diz acabe, né, com todos. Então, na verdade, a gente olhando assim, a gente sabe que é, a lei, essa lei do Deuteronômio, não é uma lei com perfeição, né? Não é uma lei ditada diretamente por Deus, né? É uma lei que foi colocada por Moisés, né? Por ele que é o legislador. E é lógico que Moisés está preocupado com o povo e a questão da idolatria. Então, o que, que acontece, né? O povo sempre tem essa tendência à idolatria. E assim, essas regiões que estavam ali ao lado do povo de Israel, era uma região cuja iniquidade estava como Sodoma, né? Estava semelhante. Então, assim, existia muitos pecados, e muitos pecados muito graves, né? Então, a gente vê sexo com animais, né, com criança, culto de prostituição, orgia. Então, na verdade, Moisés, ele está vendo que o seu povo entrando nessa terra, né, e se ele não exterminar, vamos dizer assim, se ele não matar esse povo, provavelmente o povo de Israel vai ser contaminado. E ele, portanto, faz uma concessão, né? Ele faz uma concessão. Por quê? Porque ele tem a ideia de que a idolatria desse povo vai fatalmente atingir o povo de Israel. E também esse povo sacrificava as próprias crianças dele, né, os próprios filhos, aos seus deuses. Então, a gente vê que
por causa dessa imperfeição do Pentateuco, existe esse genocídio permitido, né? Permitido por Deus aí, pelo legislador. Agora, não que Deus queira, de fato, a morte de todos os povos, né? Inclusive, esses povos, Deus ofereceu para eles o arrependimento. Como não teve o arrependimento, depois acabou realmente que teve a guerra e eles foram, portanto, mortos, né, por Israel. Mas a gente vê depois que o próprio Israel também, quando ele está na guerra, né, quando ele está desobedecendo, o próprio Israel também vai perder essa terra. Então, esse genocídio, né, que acontece, não é que isso seja, né, propriamente de Deus, né, mas é Moisés sabendo que já tinha acontecido o episódio do bezerro de ouro, né, onde lá já teve aquele rigor todo. Depois, lá em Moabe, nós temos aquele outro episódio do povo, né, de Baal Fegor. Então, ele vê que esse povo não vai ter como, né, eles evitar a idolatria. E depois acaba acontecendo que, mesmo exterminando, Israel, de fato, acaba, né, na idolatria mesmo. E também, aqui no Deuteronômio, nós temos o divórcio, né, permitido, que, ou seja, que também não está no plano de Deus o divórcio, né? Então, de fato, não deveria também estar isso no Deuteronômio. Mas o próprio Jesus diz, né, por causa da dureza do coração dos israelitas, Moisés colocou, né, essa lei, essa norma, né, permitindo o divórcio. Por quê, né? Então, existe aqui um comentário, né, de um rabino, que ele diz assim, que se Moisés não tivesse colocado isso, os homens iriam matar as suas mulheres, né? Iriam matar as suas mulheres, eles para que pudessem divorciar, eles iriam matar as suas mulheres. Então, existe aqui o que nós chamamos de um mal menor, né? Para que não aconteça um mal maior, a gente tolera um mal menor, né? Então, nesse caso, para que não se matasse as mulheres, foi tolerado, portanto, o divórcio, né? Mas, assim, a gente sabe que o divórcio não está no plano de Deus, né? Então, ou seja, lá na criação, a gente já vê que Deus cria, né, Adão e Eva, cria o homem e a mulher, para que eles permaneçam juntos ao longo de toda a vida. E é isso que é colocado também na própria igreja, né? É colocado junto na igreja. Então, a gente vê também isso, né? Em relação... Então, esses são as cinco principais coisas que nós vemos aqui relacionado à lei, né? Então, essa lei que é colocada no Pentateuco é praticamente esses quatro temas que nós colocamos aqui, né? Em relação aqui, alguns que eu peguei aqui, né? Dentre essas leis, depois vocês podem até olhar também, no capítulo 12 é instituído lá o lugar para o culto, no capítulo 13 é o castigo dos idólatras, né? Então aqui o idólatra, aquele que leva Israel à idolatria, ele sofre a pena de morte, né? Então olha só, para nós hoje a pena de morte é uma coisa assim absurda, né? E naquele tempo era aqui colocado a pena de morte para aquele que pudesse, mesmo se fosse um parente seu, né? Se fosse lá, sei lá, seu tio, seu primo, né? Que fala para você, oh, vamos ali adorar, né? Um ídolo, vamos abandonar o Deus de Israel, vamos abandonar Javé, vamos fazer uma adoração. Se você denunciasse, esse também poderia morrer, né? E também aqui nós temos homicídio premeditado, também é punido com a pena de morte.
os filhos rebeldes, certas ofensas sexuais, sequestro e também a venda de um israelita. Então, isso daqui são, assim, os crimes que são punidos com a pena de morte, que é o apedrejamento, né? Inclusive, tem aí as testemunhas, né? Essa própria pessoa que fez o testemunho ali é a primeira pessoa a jogar pedra, né? Então, tem toda uma norma, né? Lógico, para nós não faz o menor sentido, né? Você vai falar assim, vai matar a pessoa por causa disso. Só que é lógico que se você voltar, né, no tempo e pensar aí na lei, você vai ver que ele tem o sentido para o pessoal ali da época, né? Tem um sentido no sentido de legislar e era a maneira que ia manter ali manter o povo preservado, né? No 14, no capítulo 14 tem a mutilação, né? Mutilação do corpo, não mutilar o corpo. Também tem os animais, né, que podem ser comidos, animais puros, impuros. No capítulo 15, nós temos a remissão das dívidas, né? Então a gente tem aí o ano sabático, né? O sétimo ano, onde a pessoa vai ser livre da escravidão. Então, para você ver, o Deuteronômio, ele tem escravidão, né? É lógico que Deus não é a favor da escravidão. E no Deuteronômio tem escravidão. Então, não adianta você ler o Deuteronômio e falar assim, tudo que está aqui é da vontade de Deus, né? Isso é uma coisa cultural, né? Lógico que naquele tempo tinha aí eles, inclusive, a pobreza produzia escravo mesmo entre eles, né? Então, ou seja, a escravidão era permitida. Um hebreu, depois de 6 anos, no sétimo ele tinha a liberdade, né? E ele, lógico, recebia alguma coisinha para tentar a vida dele. E um pai mesmo poderia vender a sua filha como escrava, né? Não teria problema nenhum, ele venderia, e não estava na lei, não tinha nenhum tipo de norma que impedisse isso. Então, como a gente vê que são leis, né, que são ultrapassadas, né? Não são mais assim leis que têm uma validade, né? Como a gente lê e fala assim, nossa, isso daqui eu tenho que seguir hoje, né? Porque não teria mais o menor sentido, até porque tudo isso a gente vê assim à luz de Jesus, né? Tudo à luz de Jesus. Depois, no 16, nós temos as festas, né, da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, né, a festa do Pentecostes é a festa da colheita, os tabernáculos. E aí, portanto, vai passando, então, toda a questão da lei. E depois, né, indo aqui para o finalmente, para aí o 28, né, depois que terminou todos, Moisés faz então a proposta da bênção e da maldição, né? Isso é o que, assim, praticamente coroa Deuteronômio, por quê? Porque se você obedecer, né, a gente tem que pensar aqui que aqui nós estamos falando de uma lei condicional, né? Não é mais como a promessa feita a Abraão, né? Abraão, olha, você vai receber a terra, né? Não disse para Abraão assim, olha, se você obedecer, você vai receber. Agora não, né? Agora nós estamos condicional, né? Condicional. Então, o 28, 1 ou 2, eu vou ler para vocês aqui, né? Se obedecerdes fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, ó Senhor teu Deus, te elevará acima de todas as nações da terra. Essas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor. Então, a gente sabe que Israel, na verdade, vai ser desobediente, não vai obedecer, e ele vai acabar perdendo a terra prometida, né, lá para frente, não é aqui, mas ele vai ser deportado, né? E depois, lá no ano 130, né, Israel vai ser praticamente sumir, né, todo o seu território. Então, o Deuteronômio vai ser coroado com isso, né? Com as bênçãos e as maldições, né? Então, na verdade,
quando era feita a aliança, sempre tinha esse aspecto aí da bênção e da maldição. Depois nós temos no 28:15, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticar cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Aí tem aqui também as maldições, né, que vão aí coroar e que vão mostrar para as pessoas, olha, vocês têm que fazer isso, senão vai ter a maldição, tem a bênção. E é lógico que se a gente for pensar, né, nos dias de hoje, podemos pensar na pessoa que escolhe o pecado, né? Que escolhe o pecado na sua vida, escolhe o mal, né? Depois aqui no capítulo 30, nós temos no 30:15. Olha que ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em teus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vai entrar para possuí-la. Se, porém, teu coração se afastar, se não obedeceres e te deixares seduzir para te prostrar diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro nesse dia, perecereis seguramente, e não prolongareis vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la. Bom, irmãos e irmãs, então é isso sobre o Deuteronômio, né? Então nós aqui, vamos dizer assim, concluímos aí toda a nossa caminhada do deserto. Nós estamos prontos agora para entrar na Terra Prometida, né? Estamos prontos aí para entrar na Terra Prometida. Então o povo está na Cisjordânia, está ali, né, no lado oriental do Jordão, e eles vão agora atravessar o Rio Jordão e entrar ali na terra de Canaã. Esse povo que o pecado já está aí, vamos dizer assim, abundante, né? E que vão cair pelas mãos de Deus, né? Pelas mãos de Deus. Então ali eles vão passar o Jordão, né? E vão entrar ali na Terra Prometida. Então, só lembrando, né? Vocês que na próxima semana nós vamos ter a Semana da Família, portanto, não vamos fazer o estudo, né? Na próxima semana. Então, a Semana da Família é um momento muito especial, né? Então, convido vocês a participarem. Vai ser de segunda a sexta, vai ser todos os dias, das 8 às 10, né? Cada dia vai ter aí um bispo, né? Que vai falar, que vai dialogar, rezar para as famílias. Então, a gente vai, não vamos fazer, né? Na outra semana. Então, mas a gente retornando, nós vamos então seguir para o livro de Josué, né? Agora, então, se é que você, como é que fala? Se você conseguiu ler todas essas leis que tem aí, né? Se você conseguiu todas ler essas leis aí do Deuteronômio, agora vai ficar um pouco mais fácil, porque o povo vai entrar agora aqui na terra, né? Então, nós vamos agora começar a leitura de Josué, né? Então, comece a ler aí o Josué. Se você não leu o Deuteronômio, procure ler, né, do capítulo 1 até o capítulo 11, que não são essas normas. Agora, se você tiver curiosidade, leia também essas normas, né, para você ver. E é lógico, né, comparar também com nossos dias, como eu falei aí, da pena de morte, né? Lembrando que a pena de morte não é aceito pela igreja, tá? Se você diz assim, esse cara é um bandido, ela tem que matar ele. Não, a igreja não aceita isso, né? Por quê? Porque existe prisão perpétua, né? Não precisa matar a pessoa, né? A vida pertence a Deus. Então, a igreja, ela não aceita, né? Mas, de qualquer maneira, existe aí isso, né? Essa preocupação, perdão das dívidas, e por curiosidade você pode ler isso.
Irmãos e irmãs, então é isso aí. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, mandem para o nosso WhatsApp, né? 819-8166-0833. A gente vai colocar também aqui no Facebook, né? Mande a sua dúvida, porque se vocês participarem também é interessante, né? Vocês participarem, lembrando que nós acompanhamos aqui com a Bíblia Ave Maria, né? A Bíblia Ave Maria de Estudos. Essa é a Bíblia que nós fazemos os nossos estudos aqui, né? Se você quiser, nós temos aqui também essa Bíblia para você. E nós, como eu disse, né, vamos fazer também aqueles que enviarem os seus nomes no WhatsApp, né, ou até mesmo no e-mail, nós vamos fazer também um sorteio de uma Bíblia, né? Não uma Bíblia de estudo dessa aqui, mas uma Bíblia simples, né? Uma Bíblia que não é de estudos, tá bom? Então vamos rezar agora, né? Vamos agradecer a Deus, né, pelo Pentateuco, agradecer a Deus por toda essa história da criação que nós escutamos, né, que nós acompanhamos. Agradecer a Deus por a escolha desse povo, né, por um povo que é de fé, né? Mesmo um povo que errou, um povo que pecou, né? Um povo que murmurou, mas que caminhou, né? Mas que esteve com Deus, né? Que atravessou o deserto, né? Vamos apresentar a Deus, vamos agradecer, né? Quem teve a oportunidade de estar aqui ao longo, né, de tudo, ou mesmo de acompanhar, né? Tem lá todos os vídeos também no YouTube, né, para você acompanhar. Você pode, né, procurar para que você acompanhe também os outros, né, que você não viu. Queremos agradecer ao Senhor e pedir, né, que Maria nos ajude a meditar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso aí, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado aí, então, a todos. A Silvana, que bom que você nos acompanhou. Silvana, Deus te abençoe. A Neuza também, né? A Silvana logo volta com a gente também, né? A Iguacira, a Fabiana também, né? A Fabiana que recebeu a Eucaristia, né? Que recebeu o Senhor, recebeu o maná, né? Fabiana, você que está estudando aí, esse maná é a Eucaristia para nós, né? O maná que alimentou o povo no deserto. A Josefa também, né? A Guiomar, a Evelyn, cada um, né? Então, que Deus abençoe a todos e sigamos em frente, né? No deserto, né? Da nossa vida, no nosso dia a dia.